Olá, paz e bem. Hoje, sábado, dia 14 de setembro, celebramos neste dia a festa da exaltação da Santa Cruz. Os primeiros indícios de uma festa da exaltação da cruz remontam à primeira metade do século IV. Segundo a crônica de Alexandria, Helena, a mãe do imperador Constantino, descobriu a cruz do Senhor em 14 de setembro de 320. Em 13 de setembro de 335, teve lugar a consagração das basílicas de Anastasis, Ressurreição, e do Martírio da Cruz, sobre o Gólgota. Em 14 de setembro do mesmo ano, expôs-se solenemente a veneração dos fiéis à Cruz do Senhor redescoberta. Sobre esses fatos, apoia-se a comemoração anual, cuja celebração é festa e atestada para Constantinopla no século V e para Roma nos fins do século VII. As igrejas que possuem uma relíquia, a famosa da cruz, Jerusalém, Roma e Constantinopla, expunham-nas aos fiéis em ato solene, chamado exaltácio, ou exaltação, de onde o nome da festa, em 14 de setembro. Com o olhar voltado para o mistério da cruz, que é mistério central de nossa fé, as orações presidenciais pedem a Deus que nos conceda a graça de participar nos frutos da redenção, a purificação de todas as nossas faltas e a glória da ressurreição. A festa da exaltação da Santa Cruz nos convida a contemplar o significado da cruz de Jesus para todos os cristãos em todos os tempos e lugares. O que significa a cruz a partir de Jesus e o que representa a cruz a partir dos homens? Quando descobrimos o sentido da cruz de Jesus, teremos mais consciência em fazer o sinal da cruz e em levar a sério os ensinamentos de Cristo. A exaltação da cruz, da Santa Cruz, há de ser para nós ocasião de fazer memória, de recordar e proclamar muito alto que Cristo foi exaltado na cruz e que todos os que são de Cristo não podem ser ambiciosos pelo poder e glória mundanos. Se vivermos como cristãos, estaremos sempre com Jesus na cruz, na oposição. No texto do livro dos Números, fala da desobediência do povo eleito a Deus. O povo de Israel duvidava da existência de Deus por causa do sofrimento no deserto. Este estado de dúvida em nossas relações com Deus aparece na nossa vida quando nos sentimos excessivamente esmagados pelo peso de nossas preocupações e sofrimentos. Isso acontece também até nos cristãos mais generosos e nos evangelizadores missionários mais ardentes. O fruto dessa desobediência é a mordida ou picada mortal pela serpente. Se a desobediência a Deus leva à morte, a obediência a Deus nos leva à salvação e à vida. O que mata definitivamente não é a serpente, e sim a desobediência a Deus. Da mesma maneira, somente pode dar a vida a aceitação da vontade de Deus, simbolizada neste caso pela serpente de bronze. O evangelista João viu na serpente de bronze uma imagem profética de Jesus cravado no madeiro. Os que voltarem seu olhar com fé para Jesus e vivendo o estilo de vida de Jesus se salvarão. A serpente de bronze, levantada por Moisés sobre uma haste no meio do acampamento, passa a ser o protótipo de Jesus, levantado sobre o madeiro da cruz. Todos os israelitas que foram castigados pelas suas rebeldias contra Deus e sua vontade, mordidos pelas serpentes venenosas, ao olhar para a serpente de bronze se curavam. Assim também todos aqueles que, seduzidos pela serpente do diabo, discorrem pelo caminho do pecado, serão salvos também se lançarem o olhar fixos em Jesus, se converterem-se e voltarem a olhar para a cruz de Jesus, onde se encontra
a prova mais extrema do amor de Deus pela humanidade. Por isso São João nos diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. Esta é a credencial de Deus e com ela se apresenta desde a primeira até a última página da Bíblia a resposta para o porquê da criação, da encarnação e da redenção é o amor de Deus por todos nós. Não há outro motivo, não há um outro significado a não ser esse. O plano de salvação não tem outro fundamento que o incompreensível amor de Deus por nós, por todos nós e por cada um de nós em particular. Por amor anda Deus em nossa busca pelos caminhos do mundo. É um Deus que não tem medo de sacrificar até o próprio Filho para resgatar todos nós, pecadores e perdidos. O homem nenhum na face da terra sacrificaria seu próprio Filho para resgatar os outros. Somente Deus faz isso. Deus, Ele nos ama com amor incondicional. Deixar de olhar para Deus que se encarna em Jesus será para nós uma perdição eterna e será para nós uma infelicidade sem fim. Levado por seu amor, Deus salta o abismo que nos separava dele e se aproxima de nós para nos dar o que mais quer, seu único Filho. Mais ainda, entregou seu único Filho à morte para que todos nós tenhamos vida, e esta vida dada por nós se renova na Eucaristia para que sejamos um dom para os outros, para que façamos o bem também para os outros. Jamais um cristão pode fazer o mal ou ser cúmplice do mal. O melhor comentário para este texto de João 3,16 é a primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 18 a 21. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor envolve castigo, e quem teme não é perfeito no amor. Mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento: o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Será que amamos realmente a Deus? A cruz foi para Jesus a vontade do Pai levado até o extremo. Foi para Jesus a última palavra e a mais eloquente. Foi para Jesus pôr-se no último lugar e prestar o melhor serviço a todos os homens. Pois veio para servir e não para ser servido. E para servir, ter que pôr-se no último lugar. Por isso a cruz foi também o trono da exaltação de Jesus, sua glória. Por isso também Jesus recebeu na cruz o nome, sobrenome, todo nome. A cruz é a justiça de Deus contra a justiça do mundo, dos poderosos. Além disso, a cruz é um produto terrível do pecado, injustiça, desigualdade, desamor, ódio, desonestidade, egoísmo, discriminação, exclusão, exploração, se a encararmos na perspectiva humana. Da cruz sabemos que o preço do pecado é a morte. Por outro lado, a cruz é a manifestação do amor levado até as últimas consequências, se a olhamos da perspectiva de Cristo, e sabemos que somos fracos, pecadores, mas Jesus se identificou com o nosso sofrimento, com a nossa morte. Embora não tenha sido igual a nós no pecado, porque Jesus se identificou conosco e suportou o sofrimento e a morte. Tornou possível que participássemos na sua ressurreição e na sua vida através do batismo e dos outros sacramentos. Sem a cruz seria muito difícil convencer o ser humano do amor de Deus e mais ainda de seu apaixonado interesse por nos salvar. Mas a partir dela, será sempre possível dizer ao ser humano que a sua cruz tem um sentido e que a última palavra é salvação. O doente, o maltratado, o pobre, o empobrecido, o acusado de blasfêmia injustamente, o incompreendido, o encarcerado injustamente,
o torturado, etc. Todos eles têm na cruz de Cristo uma força. Esse é o duplo significado da afirmação de São Paulo: Jesus morreu por nossos pecados. Somente olhando para o alto, para Deus, o homem encontra o sentido da sua existência. Só do alto vem a luz que dá sentido à alegria e à dor, as vitórias e as derrotas, a solidão e a morte. Olhar para Jesus na cruz significa aceitar com fé a mensagem que ele dirige para todos os cristãos. Crer aqui significa identificar a própria vida com a de Cristo. Este é o caminho para alcançar a vida do alto, a salvação. A cruz, considerada em si mesma, não tem valor salvífico. Ela passou a ser salvadora por causa do amor de Jesus por nós, todos nós, levado e vivido até as últimas consequências. Por isso, para não entendermos erradamente a expressão exaltação da Santa Cruz, devemos saber que Deus não queria a cruz. Como iria querer semelhante desventura e ignomínia para seu filho bem-amado? Como ele iria querer o mal para o seu filho? E tampouco Jesus a quis. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Nesta festa da exaltação da Santa Cruz, lemos a seguinte frase do Evangelho de São João: Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou tanto o mundo. Esta é a credencial de Deus e com ela se apresenta desde a primeira página da Bíblia. Por amor, Deus anda em nossa busca. Deus não é aquele que julga, e sim aquele que salva. Levado por seu amor ao mundo, Deus salta o abismo que nos separa dele, se aproxima de nós para nos dar o que mais quer e mais valioso, ou seja, seu único Filho, Jesus Cristo. Nisto se manifesta que Deus é amor. O melhor comentário para esse texto é 1 João 4, 9 e 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado seu Filho ao mundo, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor. Não em termos nós amados a Deus, mas em termos ele amado e enviado seu Filho para expiar os nossos pecados. Jesus é então a encarnação do amor do Pai por nós. Ele nos amou até o fim, e toda a vida de Cristo é mistério de redenção, e a redenção nos vem pelo sangue de Cristo da cruz. Mas este mistério está atuando em toda a vida de Cristo, já em sua encarnação, porque fazendo-se pobre nos enriquece com sua pobreza, em sua vida oculta, onde repara nossa submissão mediante sua submissão, em sua palavra que purifica nossos ouvidos, em suas curas pelas quais ele tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males, em sua ressurreição pela qual somos justificados. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esta frase é uma síntese bíblica que condensa todo o quarto evangelho. O quarto evangelho foi escrito para que acreditemos em Jesus, oferta de amor e salvação de Deus para a humanidade, e para que, crendo nele, tenhamos a vida em seu nome. E esta oferta tem um motivo, uma finalidade e um meio. O motivo da oferta é o amor apaixonado de Deus pela humanidade. Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho único. E a finalidade dessa oferta é a salvação da humanidade, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E o meio para que o amor de Deus chegue até a humanidade é a encarnação de Deus em Jesus Cristo. Jesus é a manifestação tangível do amor do Pai. O objeto de fé em João é acreditar em um Deus que nos ama e que este Deus acampou no meio de nós. A partir da frase, nós só podemos dizer e sabemos quem é Deus. Muitas definições foram feitas sobre Deus, tanto a partir da filosofia como da teologia em geral e outras disciplinas, mas nenhuma definição mais certa e curta que a de São João. Deus é amor.
Deus caritas est. Esta frase é carregada de mistério e de promessa, toda a nossa história. É frase nuclear e radiante. Esta frase, ao meditá-la e vivê-la no dia a dia, tem a capacidade de manter a esperança no mundo. Ao compreendê-la e vivê-la, o homem alcançará o mistério da criação, da encarnação e da redenção, e por isso encontrará a chave para abrir o segredo de Deus e da vida. Encontrará a chave do sentido e chegará à fonte da vida, que é Deus. Se Deus é amor, então amor é a essência da realidade, a última palavra da compreensão, o critério da maturidade e o critério definitivo do juízo. Seremos julgados sobre o amor. Não importa se Deus existe, importa saber que Deus é amor, dizia Kierkegaard. E a Bíblia dá a garantia disso, mesmo que Deus é amor. Se Deus é amor, Ele não pode deixar de amar. Toda atividade de Deus é uma atividade amorosa. Ao criar, Ele cria por amor. Ao governar as coisas, o faz no amor. Quando julga, julga com amor. Tudo quanto faz é expressão de sua natureza. E sua natureza é amar. Amar é dar-se a si mesmo. A entrega do seu Filho único ao mundo, ao homem por parte de Deus, é a prova de seu amor. Deus dá ao homem o que lhe é mais caro, seu Filho feito carne. Jesus é o amor de Deus feito carne. Nenhum espírito humano teria podido conceber fato semelhante. Deus ama não para completar-se, mas para completar. Não para realizar-se, mas para realizar. Deus amando não procura sequer a sua glória, mas esta glória nada mais é do que amar o homem gratuitamente, a fim de salvá-lo. No mundo acostumado ao comércio, ao preço das coisas, é difícil entender a gratuidade, é difícil entender a ação de Deus que quer dialogar, amar com liberdade a todos, oferecendo oportunidade de salvação, de graça e vida. Nós, na nossa vida cotidiana, damos uma parte de nossa vida, enquanto Deus dá tudo para a humanidade. Por isso, quando Ele pedir do homem, Deus não pede muito do homem, mas pede tudo do homem. O homem, para acontecer sua realização plena, que é a salvação, é convidado a caminhar na direção do Deus de amor. O resto equivale a se perder. Basta o homem deixar-se levar por Deus de amor, ele terá uma força transformadora na sua vida. E com esta força o homem será capaz de apresentar-se com aspecto mais compassivo e misericordioso, e falar com um estilo mais humano e viver com outro calor humano na fraternidade. Desde a infância aprendemos a fazer o sinal da cruz sobre a nossa testa, os nossos lábios, o nosso coração, os nossos ombros, como sinal externo da fé que professamos. Nos nossos altares, nas celebrações e nos edifícios sagrados, temos a cruz do Senhor. Ao começar e terminar nossas celebrações e nossas orações particulares, fazemos o sinal da cruz. Fazer sinal da cruz significa santificar-se ou consagrar-se. E sua forma é uma cruz, uma invocação trinitária. A Santíssima Trindade é a nossa origem e é o nosso fim, é a nossa casa, é o nosso destino, é a origem de nossa vida, é a fonte de nossa fecundidade humana e a meta de toda a nossa história. Ao invocar a Santíssima Trindade, teremos entrar em comunhão com a fonte da vida para depois entrarmos em comunhão com os irmãos, formando a unidade. Marcamos nossa atividade, nosso repouso, nossa alegria e nossas dores com o sinal da cruz e o nome trinitário, e assim vamos realizando nosso ser cristão ao longo de nossa vida. A cruz significa sacrifício por amor. É morte para a ressurreição. O sinal da cruz sobre nossas obras significa anular nosso egoísmo e liberar o amor.
O sinal da cruz significa renunciar à vaidade, ao prestígio, ao afã de possuir ou de dominar a fim de consagrar a obra para Cristo. É um sacrifício próprio para uma vida mais alta, um trabalho ou uma obra que se realiza por pura vaidade. Não pode levar o sinal da cruz. Não está crucificado. Não está santificado do ponto de vista cristão. Anular o sentido egoísta de uma ação, de um trabalho, de uma obra e marcá-la com a cruz, e é também liberá-la e deixá-la disponível para um dinamismo novo, trinitário, em que a verdade está na comunhão, na solidariedade, na fraternidade, na igualdade, na compaixão, baseado sobre o amor caridade, o amor ágape. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Não me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. Exaltação da Santa Cruz. Que seja o Cristo, pobre crucificado, ressuscitado, exaltado, para nos salvar e que Ele ocupe o centro da nossa história e da nossa vida. Meu irmão, minha irmã, que a tua vida seja sempre um caminho com a cruz de Cristo rumo ao encontro definitivo com a Trindade. Que você tenha um dia abençoado e feliz. Um forte abraço e fique na paz.